Curso preparatório Sigma Pi, aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Ivan. Chegou a hora de resolvermos questões sobre advérbios. O advérbio é a palavra próxima ao verbo, no sentido de que o advérbio expressa alguma circunstância verbal, alguma circunstância do processo verbal. O verbo constitui uma ação. O advérbio vai indicar, tá? Circunstâncias de tal ação. Onde a ação foi feita? Como? De que maneira? Em que tempo? É uma ação certa? É uma ação incerta? Enfim, o advérbio ele irá expressar, tá, uma circunstância do processo verbal. Então vamos lá. As questões de concurso, elas baseiam-se em você, candidato, interpretar qual a circunstância que o advérbio está expressando, tá? Qual a circunstância verbal que o advérbio estará expressando ali. Então não é muito válido decorar os advérbios, tá? E sim analisá-los dentro de um contexto de uma frase. Então vamos começar as questões e vamos aí, né, interpretando o valor significativo, qual a circunstância que cada advérbio expressa em diferentes contextos. Vamos lá. Em qual das alternativas abaixo o advérbio em destaque é classificado como advérbio de tempo? Questão 1 da Aeronáutica 2017. Vamos lá. Pessoal, percebemos aqui que é a letra C, tá? Aquela vaga na garagem do condomínio finalmente será minha. Finalmente. Ou seja, chegou o momento, naquele tempo, tá? Naquela hora. Então, o advérbio que expressa a ideia de tempo é letra C, finalmente. Nós temos aí a letra A, o advérbio excessivamente, que indica intensidade, calmamente, tá? Que indica advérbio de modo, o modo como ele se trocou com calma. E a letra D, um advérbio de dúvida, provavelmente trocaria os móveis da casa após a mudança. Então vamos lá, então a número 1 é a letra C. Número 2, assinale a alternativa que apresenta um advérbio com a mesma classificação do advérbio destacado em negrito no seguinte trecho. E ficassem alegremente espantadas de vê-la tão alegre. Alegremente espantadas. É um advérbio de modo. O modo como elas ficaram, não é isso? Então vamos lá. O marido bastante aborrecido. Bastante é um advérbio de intensidade, tá? Todos tratassem melhor. O modo como tratassem seus empregados, tá? Todos tratassem melhor seus empregados. Então, a opção 2 é letra B. A letra C, ela também ri-se muito. Muito é um advérbio de intensidade. Ontem, ouvi um sujeito contar uma história. Ontem, advérbio de tempo, tá? E sempre, a todo momento, está de luto sozinha. A todo momento, sempre, né? É um advérbio de tempo. A princípio aqui é um advérbio de tempo. Alguns advérbios, eles apresentam uma dúvida quanto à sua interpretação, tá? Vamos lá então. Vamos seguindo. Número 3. Em qual das alternativas abaixo a expressão em destaque não irá apresentar uma circunstância adverbial? Então, nós teremos que ver aqui, né, o elemento em negrito, que não é um advérbio, que não é uma circunstância adverbial, tá bom? Olhando aqui com calma, percebemos aqui, ó, que é letra B. Recebeu olhares de censura da primeira classe. De censura é uma locução, não é uma locução adverbial, tá?
porque ela não se refere a um verbo, ela está se referindo ao substantivo olhares, os olhares, tá? Então, é um adjetivo, tá? Característica dos olhares, são olhares de censura. Então, de censura é uma locução adverbial. Então, a opção a se marcar aqui é letra B. E aí os outros elementos em negrito, eles irão indicar circunstâncias, circunstâncias verbais, né? Por isso, chamam-se aí de advérbios ou locuções adverbiais. Os mais velhos imediatamente reuniram num protesto, né? Imediatamente, ou seja, naquele momento, já. Então, é advérbio de tempo, tá? Letra C, o barco salva-vidas virou e todos, sem distinção de classes. Isso é um advérbio, né? Vamos ler a frase primeiro. O barco salva-vidas virou e todos, sem distinção de classes, foram devorados pelos tubarões. É um advérbio incomum aí, né? Sem distinção de classes, tá? Me parece aqui ser isso um advérbio de inclusão, tá? É um advérbio pouco comum. E a letra D, é preciso dizer que esta discussão se dana em um canto do barco salva-vidas. Essa aí fica fácil. Um lugar onde acontece a discussão, tá bom? É um advérbio, então, de lugar. Alguns advérbios são mais fáceis de classificar do que outros, tá? Os advérbios mais recorrentes, mais fáceis de se identificar, são os advérbios de tempo, tá? E os advérbios de lugar. Advérbio de modo, ele pode causar uma certa dúvida no momento da interpretação. Tá? Outro advérbio que é fácil de identificar é o advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de dúvida, né? E advérbio de afirmação. Tá? Então vamos lá. Número 4. A Aeronáutica 2007, temos aí, né? Versos do Renato Russo, com certeza da banda Legião Urbana, tá? Tenho andado distraído, impaciente e indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Então, nós temos aí que assinalar a opção que apresenta dois advérbios, tá, que estão presentes no texto. Vamos lá. Ainda e agora, né, pessoal? Tá? Ainda e agora. Ainda é advérbio de tempo e agora também é advérbio de tempo. São dois advérbios de tempo, tá? As demais opções sempre apresentam muito adjetivos. A letra D ainda apresenta um advérbio de intensidade aqui, mas o segundo elemento será um adjetivo. Então, a opção a se marcar na número 4 é letra A. O adjetivo, ele costuma, né? Ou melhor, o advérbio costuma, em determinados momentos, confundir-se com o adjetivo, né? O advérbio de modo, tá certo? Vamos lá, então, número 5. Observe, né, os versos aí. Vamos observar, então, os versos. Vamos ler. Vou tirar do dicionário a palavra você. Vou trocá-la em miúdos, mudar meu vocabulário e, no seu lugar, vou colocar outro absurdo. Nós temos as locuções adverbiais. Nos versos acima, elas vão se totalizar em quantas? Quantas locuções adverbiais? Mais uma vez, né? Locução na língua portuguesa acontece quando duas ou mais palavras juntas, elas adquirem um valor de uma classe gramatical. Por exemplo, do dicionário, eu tenho a preposição do e tenho o substantivo dicionário. Só que ambas, né? Elas juntas, elas adquirem o significado, o valor de um advérbio de lugar. Então, ó, vou tirar do dicionário aqui, ó, é um adjunto adverbial de lugar, tá? Vou trocá-la, o modo, né, em miúdos, tá? Em pedaços, tá? Em pequenos pedaços.
locução adverbial também. Tá? E lá embaixo, e no seu lugar, tá? É uma locução adverbial de lugar. Então, são 3 locuções adverbiais. Então, vamos marcar aqui. A número 5 é letra C. Vamos, então, prosseguindo. Número 6. Em qual das frases destacadas, né, abaixo, qual delas nós temos aí um advérbio? Vamos lá, então. A letra A. Os professores leram bastantes livros. Bastantes, quando vai para o plural, é um pronome indefinido, é um sinônimo de vários. Leram vários livros, muitos livros. Tá? O advérbio tem como característica ser invariável. Ele não sofre nenhuma flexão, nem de gênero, nem de número. Então, o advérbio sempre estará ali, né, no singular. Tá? Embora ele, às vezes, se contextualize com elementos no plural. Então, ele nunca sofre a concordância. Então, os professores leram, né, vários livros, não serve. Tá? Bastante aparece como advérbio de intensidade, mas pode aparecer a palavra bastante também como pronome indefinido indicando quantidade. Então, a letra A não serve. Tá? Eu quero uma palavra que seja advérbio. A enfermeira permaneceu triste. Triste é um adjetivo, então também não serve, tá? O amanhã preocupa as pessoas inseguras. O amanhã provavelmente poderia, né, poderia aí ser um advérbio de tempo, mas está antecedido por um artigo masculino. Isso faz com que a palavra, qualquer classe de palavra, torne-se substantiva pelo processo da derivação imprópria. Então, o amanhã não é advérbio, é substantivo. E aí, pessoal, sobrou a letra D. Eu vou assinalar aqui, mas eu vou conferir também. De certo, os detectores de metais dos aeroportos vão apitar. Com certeza, os detectores de metais. Então, é advérbio de afirmação, a letra D, tá? A frase que apresenta um advérbio é, portanto, a letra D. Número 7. Vemos aí, né? Uma estrofe, talvez a primeira estrofe de um soneto de amor aí do famoso poeta português Camões. Tá? Vamos lá. O poema está repleto de advérbios e locuções adverbiais, tá? Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta sobre os termos destacados no texto. Vamos lá, então. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Vamos lá, então. Vamos às afirmações aí e vamos conferir. O advérbio cedo, eu quero a opção incorreta. O advérbio cedo exprime o mesmo tipo de circunstância que os advérbios eternamente e sempre. Vamos lá. Cedo é advérbio de tempo, tá? Repousa lá no céu para sempre, eternamente, tá? Também é advérbio de tempo. E eu viva cá na terra, tá? Sempre triste, tá? Para sempre triste. Sim, então a opção A está correta, tá? Os três advérbios estão exprimindo a ideia de tempo. Vamos à letra B. Lá e triste são advérbios. Gente, vamos lá. Se não, né? Já vimos aqui flagrantemente que a opção B é a opção incorreta. Então, vou marcar. Simplesmente porque triste, pessoal, não é advérbio. Tá? Sempre triste. Triste está como um adjetivo, né? Tá bom?
está como um adjetivo que é mudado aí pelo advérbio anterior. Mas triste é adjetivo. Mais uma vez, né, pessoal? Eu digo que o adjetivo ele se confunde muito com o advérbio de modo. Por isso que existe o sufixo mente para transformar adjetivos em advérbios, tá? Tristemente será advérbio. Agora, triste será adjetivo. Tá bom? Vamos lá, então. As demais opções estão corretas, tá? Tão é um advérbio de intensidade, que está modificando o advérbio de tempo. Lá e cá, com certeza, são advérbios de lugar, né? Que exprimem circunstâncias de lugar. Então, a número 7, pessoal, é letra B. Vamos lá, número 8. Em qual das frases abaixo a palavra ainda não vai exprimir a mesma ideia que em... Vamos lá. Então vamos ver qual a ideia que exprime a palavra ainda na frase em questão. No verão passado, eu ainda morava em São Paulo. Pessoal, passa uma ideia de tempo. Eu persistia, eu ainda estava lá, naquele tempo, naquela época, tá? Então vamos ver a opção em que a palavra ainda não passa a ideia de tempo, tá? Quando eu o conheci, ele ainda era solteiro. Está exatamente no valor da frase acima. Então não pode ser. Em 1990, Marcos permanecia e ainda estudava naquela escola. Tem o mesmo valor semântico do elemento em negrito da frase acima, tá? Da frase do enunciado. Vamos lá, letra C. Conheci as praias, os bairros e ainda as escolas da bela cidade. Na letra C, nós percebemos que ainda não tem uma noção de tempo, não passa uma noção de tempo. Passa uma noção de soma, tá? De adição. Conheci as praias, os bairros e ainda as escolas da bela cidade. Ou seja, e também as escolas da bela cidade. Então, a letra C, o advérbio, né? Ainda, ele vai passar a ideia de também, tá? Vamos lá, então. Então, a número 8 é letra C. Vamos ver o número 9. Na época em que compramos a geladeira, nós ainda éramos um casal feliz. Ou seja, naquela época, tá? Nós ainda éramos. Então, passa também a ideia de tempo. Então, a opção que destoa, em que a palavra ainda destoa das demais, é a letra C. Seguindo, pessoal, para o número 9. Sempre questões da aeronáutica, né? Vamos lá. Vamos considerar certo ou errado e assinalar a alternativa que vai conter a sequência correta, né, em relação à classificação dada aos advérbios e às locuções adverbiais. Vamos lá, então. E tendo-se assegurado de que sozinho estava mesmo ali, ali é lugar, né, pessoal? Isso é bem... Como eu disse, advérbio de lugar é fácil de identificar. Na tarde daquele dia é um advérbio de tempo, então também está certo. A próxima. E assim, intensidade? Não, assim não vai indicar intensidade. Assim é advérbio de modo. E desta maneira e deste modo, né, fora da vista da filha, né? Então, assim é advérbio de modo. Então está errada. E depois, vamos lá, vamos ler a frase inteira. Tendo-se assegurado de que sozinho estava mesmo ali, advérbio de lugar, na tarde daquele dia, advérbio de tempo, e assim, advérbio de modo. E assim, dessa maneira, né? Desta maneira, fora da vista da filha, envenenou o pote de Cauim. Depois, pessoal, advérbio de tempo e não de dúvida. Depois, então, errada. De lá tirar uma quantidade para beber. Então, deu certo, certo, errado, errado, a opção A. Número 10. Vamos lá, então, prosseguindo no texto. Quase que eu disse agora seu nome sem querer. Vamos lá, então. Ó. Os termos destacados são os seguintes. Quase, né? Quase e agora. Eu quero classificar os advérbios quase e agora.
Pessoal, agora eu tenho certeza que é um advérbio de tempo. Tá? Então, eu posso cortar aqui a letra B e eu posso cortar a letra D. Né? É um pouco mais difícil classificar, né, identificar o advérbio quase. Quase, ele denota mais intensidade ou modo? Tá? Pessoal, intensidade, né? Quase, ou seja, né? Por pouco. Pouco e muito. Tá vendo? Pouco e muito. Por pouco, né? Eu disse o seu nome. Eu disse agora o seu nome. Então, a número 10 é letra A. Né? Quase é advérbio de intensidade e agora é advérbio de tempo. Como eu disse, né? Existem alguns advérbios que são difíceis de classificar. Então tem que analisar a situação aí, tá? Analisar com calma a situação. Vamos ao número 11. Assinale a alternativa em que o termo em destaque não é uma locução adverbial. Vamos lá então, ó. Não houve nada demais. Não houve nada demais, pessoal. Demais separado não é advérbio. Demais, tá? Separado é uma locução adjetiva, tá bom? Que indica, né, excedente. Não houve nada excedente que excedesse, tá? Nada excedente. Então a letra A, demais, não é locução adverbial, é locução adjetiva. Bem difícil essa também, né? Demais será advérbio quando ele aparecer junto. Significará advérbio de intensidade. E aí também deixará de ser uma locução, tá? Formará apenas uma palavra. Então a letra B. Vamos ver, ó, os cônjuges são capazes de entender-se sem palavras. Advérbio de modo. A letra B é advérbio de modo. De vez em quando fazia-me um elogio sem que eu esperasse. De vez em quando, advérbio de tempo. Uma pessoa que mantém uma outra em cativeiro, advérbio de lugar. Então, a opção em que o elemento em negrito, né, não seja um advérbio, é a letra A. Vamos ao número 12. Assinale a alternativa que apresenta duas locuções presentes no texto. Duas locuções adverbiais. Então, eu tenho que marcar as locuções. Vamos lá. Vou marcar todos os advérbios ou locuções adverbiais. Vamos ler o texto primeiro. De manhã, no bosque, certamente escondidos, os assaltantes apareciam de repente, assustando as pessoas indefesas que caminhavam em silêncio. Nossa, o texto está repleto de advérbios e locuções adverbiais. Vamos lá. De manhã, tá? É uma locução adverbial de tempo. No bosque, é uma locução adverbial de lugar. Certamente, é uma locução adverbial de certeza, né? De afirmação. Os assaltantes apareciam de repente. É uma locução adverbial de tempo. Em silêncio, assustando as pessoas indefesas que caminhavam em silêncio, é um adjunto adverbial de modo. Então, nossa mãe. Vamos lá. Letra A não pode ser de manhã e certamente. Certamente é um advérbio, mas não é uma locução adverbial. Então, pessoal, aqui, ó, certamente no bosque também não pode ser, porque certamente não é uma locução adverbial. A questão, ela não quer um advérbio, ela quer uma locução adverbial. Tá? Vamos lá. Próxima. Letra C, né? De repente e em silêncio. Pronto, achei. A opção correta a se marcar é de repente e em silêncio. São duas locuções adverbiais, ou seja, duas palavras, né, que juntas elas adquirem o significado de um advérbio. De repente
advérbio de tempo, repentinamente, né? Tá bom? E em silêncio, advérbio de modo. Então, a opção a se marcar na número 12 é letra C. Número 13, assinale a alternativa em que há um advérbio de modo. Vamos lá então. Letra A, os alunos deixaram a sala imediatamente. Advérbio de tempo. Aquele momento. Rápido, né? A professora calmamente entregou as notas. O modo como a professora entregou as notas. Ela entregou de forma calma, da maneira, né? Da maneira que ela entregou. O modo como ela entregou, com calma. Tá? Então, a opção a se marcar aqui, na número 13, é letra B. A letra C. Vamos corrigir as demais, né? Anualmente, ela faz exames exigidos pelo médico. Anualmente, advérbio de tempo. E a última, provavelmente as provas ficarão prontas dentro do prazo. Provavelmente é um advérbio de dúvida. Tá? Então, pessoal, a número 13 é letra B. A opção a se marcar, letra B. E a última aí, né, a última questão do vídeo, tá? Vamos lá. Coloque C ou E, C para certo ou E para errado, em relação à classificação das circunstâncias expressas pelo advérbio ou pela locução adverbial. Número 1, frase 1, quero ser feliz nas ondas do mar. É o lugar, então está errada. Não é advérbio de modo, é advérbio de lugar. Se és fogo, por que passas? Como passas deste modo, tão brandamente, tá? É advérbio de modo, então está errado, tá? Vinham todos em manada, tá? O modo como vinham. Então, a número 3 é a letra C. E a número 4, triste Bahia. Quanto você está muito diferente, o quão dessemelhante. Muito, muito diferente, tá? É advérbio de intensidade. Então, só temos aí uma opção correta. Fica EE-CE, logo aqui ó, a opção A, ó. EE-CE, somente a opção C está correta. E aí, terminamos a primeira bateria de questões. Na próxima aula, no próximo vídeo, continuaremos a corrigir mais questões sobre advérbios. Até lá!